O Departamento de Justiça americano enviou intimações formais ao Fed nessa última sexta-feira, principalmente contra o Jerome Powell, acusando de mentir, né, num falso testemunho em relação ao valor de uma reforma de mais de 2,5 bilhões de dólares na sede do Federal Reserve. E como é uma esfera criminal, isso pode ter implicações, principalmente quando nós temos toda uma briga entre o governo Trump e o Jerome Powell. Mas será que isso vai mudar? O que vai mudar, né, na verdade, em todos os investimentos e os fluxos de capitais a partir de agora? Porque é o epicentro do sistema do dólar, basicamente. Então é sobre isso que nós vamos falar no capítulo de hoje. Então, a gente precisa, antes de mais nada, lembrar do contexto da visita do Trump. Aqui você vê como os dois se gostam bastante, né? E como os dois estão felizes de estarem presentes ali. Obviamente, eu estou sendo bastante irônico, que foi, acho que, um dos maiores memes de 2025. Foi quando o Trump olhou aqui para o Jerome Powell e falou: olha, isso aqui é uma obra muito bonita, etc., mas você tinha falado que ia ser 1 bilhão e na verdade já é mais do que o dobro, tá 2,5, e na verdade são 3,2. E vocês perderam o controle completo e não sei quem autorizou esse tipo de coisa. E o Jerome Powell mexendo a cabeça assim, falando, não é nada disso. Você viu claramente como ele se sentia desconfortável, e foi um dos momentos mais engraçados, né, mais cômicos de 2025, se não for trágico no caso, né? Mas agora isso está criando implicações mais sérias. Quem acompanha esse podcast sabe que a gente já vem acompanhando o famoso movimento do Tesouro contra o Fed no objetivo de tentar eliminar a existência do Fed ou inseri-la para dentro da mesma organização que seria o Tesouro. Na verdade, quem me trouxe atenção a esse movimento desde a pandemia foi o próprio Brent Johnson, né, do Santiago Capital, que ele fala claramente como que esse é um dos maiores movimentos que as pessoas não estão percebendo e como um jogo ali de xadrez para que você detenha todo o domínio ao mesmo tempo do regime fiscal e também da política monetária. Então o objetivo aqui é você ter o controle total da moeda. Então quando você pensa ali naquele tema que eu já falei em vários outros capítulos de statecraft, ou seja, não se trata mais de macroeconomia, não se trata mais dos gráficos ou do PIB, ou da taxa de juros, ou do crescimento, ou de todo um processo integrado entre as economias do mundo, mas sim se trata de interesses não somente nacionais, mas até pessoais, dependendo da questão. E tudo isso vai fazer setores crescerem, setores serem completamente eliminados e, ao mesmo tempo, tendo o controle da moeda, cria a real soberania, que é exatamente o que o governo quer. Afinal de contas, no sistema do dólar, os Estados Unidos não detêm o maior controle, ele tem a maior parte da influência, mas todo país que quer ser soberano, ele precisa ter o controle total e não parcial. E é aí que você vê como esse sendo um dos grandes movimentos aos poucos. Então você vê ali pressões políticas, pressões na mídia contra o Jerome Powell, pedindo para que ele corte os juros o mais rápido possível, está cortando muito pouco, está demorando demais, e aí você veio arrastando toda essa novela. Mas aqui já se trata de um capítulo um pouco mais sério, porque ele cria ali quase que ele cria na verdade, uma obrigação de um depoimento, né, que é o que a gente chama de subpoena, quando você faz essa intimação contra o Jerome Powell, que pode acarretar em alguns tipos de riscos e consequências maiores. Então, o menor deles seria uma demissão, né? Mas o maior deles podendo ser até uma pena de prisão federal. Mas antes de entrar nos detalhes, se você gosta desse tipo de conteúdo, onde nós entendemos a mecânica monetária, como que o dinheiro é produzido, mas até como que esse tema de statecraft está influenciando cada vez mais a macroeconomia, fazendo com que ela quase não exista mais da forma pura que nós estudamos até então, você pode nos seguir aqui no Substack. De segundas às sextas-feiras temos vídeos completamente gratuitos, é completamente gratuito de se inscrever, você vê também os gráficos, as imagens que eu uso e recebe isso em formato de artigo no seu e-mail gratuitamente todos os dias. Mas se você quiser se aprofundar mais, nós temos aqui uma universidade completa, né, vendo exatamente como funciona a mecânica monetária, como que funciona o Fed, os mitos em relação à impressão de dinheiro, taxa de juros, tudo que nós aprendemos
quase tudo é bem diferente da realidade. E agora, se você quiser entender, tudo bem, eu adorei ver isso, mas como que eu invisto? E aí a gente tem nós publicamos o nosso próprio portfólio agora, com a virada aqui, nós temos mais de 2%, hoje na verdade já está subindo bastante por conta dos metais preciosos, né, que é algo que faz parte desse caos completo, e você pode ver os resultados de forma gratuita, e membros podem ver em tempo real todas as mudanças do portfólio. Então todos os links estão na descrição aqui abaixo. Ok. Essa situação causou um desconforto tão grande que o Jerome Powell fez algo bem raro. Ele literalmente fez uma aparição gravada no canal do YouTube do Federal Reserve, onde ele literalmente alegou, falando, olha, aqui nós temos independência, eu já participei ali de 4 governos, independente de ser democrata ou republicano, e nós sempre tivemos a nossa independência, né? O objetivo aqui é ajudar o público, é manter o nosso duplo mandato de controle de estabilidade de preços e estabilidade do nível de emprego, o pleno emprego, e nós não vamos ceder a pressões políticas simplesmente porque o presidente quer que eu mude a política monetária. Então você vê claramente um clash, né, um conflito entre essas duas entidades e uma pressão muito grande. Agora, quando a gente olha o que está acontecendo na taxa de juros, a gente tem que separar uma série de mitos, uma série de concepções. Primeiro, a gente precisa saber que está sendo um dos meses finais da carreira ali do Jerome Powell como chairman do Fed, porque isso acaba agora em maio. Então ele está assim, meio que passando ali por um buraco de agulha, tentando fazer o que dá, apesar de todas as pressões. Então já teve pressões para demiti-lo antes, mas está quase que, do ponto de vista do governo Trump, olha, está quase nos finalmente, então ele vai sair e eu preciso substituir por uma pessoa que vai fazer finalmente o que eu quero, que é cortar esses juros. Eu quero que ele vá lá e corte 3% de uma vez só. Porém, não é uma pessoa que tem o domínio, você tem ali um comitê, se não me engano são 12 pessoas que decidem e você tem que ter ali uma maioria para poder fazer isso acontecer. Só que é importante a gente entender um pouco da curva de juros ou até mesmo a expectativa do mercado, né? Como é que é a mecânica monetária em cima disso. E o mais interessante é que até o Jeff Snyder comentou isso, né? Ele falou assim, olha, ninguém tá nem aí para isso, se é dependente ou se é independente. Muitos o próprio mercado ele não compra a ideia de um Fed independente, porque ele já agiu no passado de forma a ajudar governos passados, etc., principalmente democratas, ou principalmente numa agenda mais verde, etc., o que seria um pouco mais contra os republicanos. Com certeza você pode argumentar desse lado. Por outro lado, o mercado não despencou baseado nisso. Em princípio, deveria ser uma tragédia, você deveria ter uma queda, e na verdade o SP500 continua ali bastante estável. Agora, o que vem chamando a atenção realmente são os metais preciosos. Esse daqui, ó, se você dá uma olhada na prata, eu não conseguiria imaginar eu mostrar esse gráfico uns anos atrás. A prata literalmente foi para $85 a onça. É literalmente impressionante. Mesma coisa com o próprio ouro, né? Deixa eu dar uma olhada como é que ele está aqui agora. Passando dos $4.600 a onça. É literalmente assim incrível a subida dos metais preciosos. Então nós estamos vendo aqui um crescimento forte nesse aspecto, não somente na tensão geopolítica na parte de fora dos Estados Unidos. Acho que antes desse movimento do Fed, né, já vem acontecendo há bastante tempo, não é isso necessariamente que está fazendo toda essa tensão, mas principalmente fora dos Estados Unidos, baseado no fato de que esses metais estão se tornando cada vez mais estratégicos. Novamente, é o tema statecraft, né, que vai ser cada vez mais presentes em 2026. Então a grande questão é que uns podem argumentar que não, na verdade tudo isso é simplesmente um jogo político para você tentar usar a lei para dar os poderes de você punir o Jerome Powell como se fosse uma arma política para forçar o Fed a baixar os juros. Mas agora, poucas pessoas se perguntam sobre os juros em si. Então, digamos que o Trump consiga fazer isso, certo? Você conseguiu tirar o Jerome Powell, ou ele vai em maio, ou ele vai agora, e você coloca aquela pessoa que você gostaria.
A gente precisa voltar a entender que a curva de juros ela é bem mais comprida do que o poder que o Fed tenha em manipular ou fazer da forma que ele gostaria, porque na verdade os juros aqui de curto prazo são os que realmente vão ditar o que o Fed, entre aspas, deveria fazer. Ele já fez esse trabalho do Fed. Tecnicamente, por esse ponto de vista, cortar os juros é nada mais, nada menos do que a curva de bonds já está dizendo, né? Então, quem acompanha esse podcast sabe exatamente do que eu estou falando, que aqui os juros de um ano estão mais baixos do que o Fed Funds Rate, que é onde o Fed controla. Então, o Fed nem nessa curva está, ele está antes desse daqui, certo? Que é o juro overnight. É isso que ele controla. Ele influencia esses pequenos aqui, ó. Eles estão sendo puxados para cima um pouquinho, né? Você vê que ele faz essa barriga, que está diminuindo, justamente porque o Fed está cortando os juros, mas esses bonds aqui, ó, de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, eles já estão falando há muito mais tempo que os juros de curto prazo precisam cair, porque eles já caíram. O que o Fed fez foi não seguir na velocidade que o mercado de bonds já fizeram. Então, nesse aspecto, o Trump está, entre aspas, certo. Porém, por outro lado, será que esse corte de juros vai ajudar em alguma coisa? Será que ele vai ajudar, por exemplo, a você ter um financiamento imobiliário mais barato, que seria o famoso mortgage rate, né, de 30 anos? De forma alguma. Até porque esse juro aqui está mais alto. Esses juros de 10 anos, eles são muito mais influenciados pelos dólares fora dos Estados Unidos. Essa curva de juros não é dos Estados Unidos, é a curva de juros mundial. Ela reflete a expectativa de crescimento e inflação para o futuro e ela também reflete um pouco da confiança ou desconfiança do mercado em relação não a capacidade da dívida americana de ser paga, isso tudo é uma discussão teórica que você vê na internet. A grande questão desse mercado é que ele provê liquidez para que você possa obter dólares no mercado de repo, que eu falo bastante, né? Quem não sabe, é a forma que os bancos têm de criar crédito um para os outros, né, e fazer a liquidez do mundo circular. 80% do crédito mundial é baseado nisso. Então, essa curva, ela fala muito mais coisa do que essa briga interna. Então, essa briga política, ela está literalmente aqui na periferia desse jogo. Talvez afete em relação a narrativas que vão ser criadas a partir de agora, né? Não, a partir de agora o Jerome Powell vai ser tirado, aquele grande obstáculo que nós tínhamos para o crescimento americano, que vai ser estimulado a partir do momento que você cortar os juros. Isso simplesmente não funciona dessa forma. Pelo contrário, quando você vê a curva de juros, principalmente aqui, caindo cada vez mais, significa que você tem a busca por segurança, busca por liquidez, certo? Então, você tem um certo problema que está sendo visto, e isso aperta crédito para a economia real. Isso não cria crédito abundante. Então, juros mais baixos não significam crédito mais barato. Desculpa, crédito abundante. Ele pode até ser mais barato, mas de nada adianta se o banco simplesmente vê que o risco do outro lado está muito maior e ele literalmente não te empresta. Você pode ter juros zero, mas o banco não te empresta, porque ele acha que você não vai devolver. Então, essa talvez seja um dos esse seja talvez um dos maiores mitos que se tem no não entendimento, porque você acha que automaticamente cortou os juros, o Trump vai ajudar todo mundo e os americanos voltam a comprar casas, etc. Sendo que o problema, na verdade, são mais os preços do que os juros. Então você tem muitos problemas ao mesmo tempo e nem entrando no mérito em relação a se o Fed é independente, se ele não é, se o Trump está certo em fazer isso, se o Jerome Powell estava certo, porque você tem contradições de todos os lados. O Jerome Powell, né, eu sou extremo crítico do Jerome Powell nas suas reuniões, onde simplesmente o que ele fala não bate, porque o Fed não tem o controle da política monetária, justamente porque ele não controla a curva de juros, principalmente depois de 2008, na forma que o sistema se organizou. Então, tirá-lo para colocá-lo outra pessoa também não vai resolver o problema, certo? Então, isso daí cria a grande confusão. Então, a gente, obviamente, precisa sempre ver as cenas dos próximos capítulos, mas isso só cria cada vez mais uma certa volatilidade, né, para os mercados do que vai acontecer agora, e por enquanto, os ganhadores
como sempre, ou como a gente já vem explicando, principalmente para os membros do Omnimacro que acompanham há mais tempo, nesse fourth turning, né, quando você tem ali a quebra das instituições, mudanças radicais acontecendo, quem detém ativos acaba se beneficiando, porque infelizmente é assim que o sistema funciona. E dessa forma você vê claramente, né, movimentos como esse aqui do ouro, por exemplo, da prata, da própria SP500, de todos esses movimentos desses ativos, você acaba percebendo ali como que isso intensifica mais ainda a situação da economia em formato de K, né, onde quem detém ativos ganha mais e quem é assalariado acaba perdendo, né? E então isso só explica cada vez mais as falhas do próprio sistema monetário, e tudo que nós podemos fazer é tentar se proteger ao máximo do impacto.